eu sempre pedi para Deus para prosperar. E sempre dizia que era para me ter uma vida melhor. Mas, no fundo, o meu coração, ele sempre estava ansioso e inquieto, insatisfeito. Por isso, Deus me disse que o problema nunca foi o dinheiro. Nunca. E talvez hoje você está na mesma situação que eu estava. E Deus tem algo para te dizer, uma direção. Vamos ouvir? Bom, são muitas questões e eu fiz algumas anotações. Vamos ao que Deus nos diz nessa tarde, nesse dia, e preste muita atenção. Bom, quem que manda na sua vida nesse momento? Quem é o Senhor do seu coração? Quando o dinheiro manda no seu coração, as suas bênçãos paralisam. Elas param de vir até você. Quando o egoísmo reina em nosso coração e não a generosidade, pois é, algo que o Senhor falou para mim e está na Bíblia. E muitas vezes a gente lê e não percebe. A generosidade, ela destrava bênçãos que o egoísmo bloqueia. Você acredita? O egoísmo, ele bloqueia muitas coisas de chegar até a nossa vida. O problema não é o dinheiro, como eu disse, como Deus disse. O problema não é ter dinheiro, como algumas pessoas pensam, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é uma maldição, que o dinheiro não é de Deus, que Jesus não era rico. Enfim, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. É ele ser o dono do seu coração, o Senhor do seu coração. Tudo que você faz, tudo que você pensa é em dinheiro. O teu coração ama o dinheiro mais do que a qualquer coisa nesse mundo. Você pensa nele, em como ter ele e o que você vai fazer com ele todo momento. E ele está reinando no seu coração. Bom, dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele não é para ser o Senhor do seu coração, e sim uma ferramenta. Se uma ferramenta usada para generosidade, para o bem, para servir, para ajudar, não apenas o seu eu, o seu egoísmo, tudo voltando para você, o Senhor vai te abençoar. Quando você alcança dinheiro, eu acho que você já deve ter conhecido alguém que ficou rico, que teve boas condições financeiras, mudou. Talvez ele cresceu em algum momento da sua vida e você viu ele se transformar. Algumas pessoas para melhor e outras, infelizmente, para pior. Quando a gente alcança a riqueza, o dinheiro tão esperado, ele revela a nossa verdadeira identidade e quem de fato governa nosso coração. Muitas pessoas se transformam, não é não? Talvez você conheça alguém que se transformou ao ter acesso a pouco, a muito dinheiro. Tem gente que nem precisa de muito para mostrar quem governa o seu coração. Tem pessoas que com pouco já revela quem é. Porque o dinheiro, ele revela quem governa o seu coração, e isso está na Bíblia. Deus nunca foi contra a prosperidade. Muito pelo contrário, em Provérbios e em muitos outros livros da Bíblia, fala como administrar o dinheiro, como alcançar as bênçãos do Senhor, como ser abundante. E não
fala só que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, se o teu amor estiver nele, sim, ele vai ser a raiz de todos os males. Mas veja que Deus abençoou Abraão, a Jacó, a Jó, a Salomão, a Davi, com prosperidade, com abundância. E Deus também deseja abençoar você, deseja me abençoar, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele é de nos fazer prosperar, pensamentos bons de paz. E se nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos, que ele seja bem abençoado, próspero, não só financeiramente, mas em saúde, em sabedoria, por que Deus, que nos ama mais do que nós amamos os nossos filhos, não vai querer isso para você? Então, tire isso da sua cabeça. Deus não é e nunca foi contra a prosperidade. Deus, ele é contra a idolatria que você tem no seu coração. O egoísmo. Tem gente que idolatra o egoísmo. O egoísmo reina em seu coração. Ela só pensa em si. Suas orações, suas petições são baseadas apenas em si. Vou te dar um exemplo. Senhor, eu quero um carro, porque eu ando muito, enfim, uma boa justificativa. Eu ando muito, ando no sol e eu quero um carro, porque fulano tem um carro, ciclano tem um carro, e eu quero mostrar que eu também sou capaz, eu quero ter um carro melhor que fulano. Isso é uma oração egoísta. Isso é uma oração que pensa apenas em si. Eu quero mostrar para as pessoas que eu venci, que eu ganhei, que eu prosperei. Eu quero mostrar que eu sou capaz. Eu quero mostrar que o Senhor é na minha vida. Egoísmo puro. Agora, quando você ora assim, Senhor, eu preciso de um carro porque eu trabalho assim e eu vou chegar em casa mais cedo. Eu vou poder dar atenção para minha família, eu vou poder ir para a igreja, se algum irmão precisar de alguma carona eu vou dar. Mas ser sincero, né? Não adianta falar coisas que você não vai fazer. Mas tem um coração mais compartilhado, um coração mais generoso, né? Quantas bênçãos Deus te deu e você nunca partilhou com medo de não ter mais, pensamento de escassez. E Deus... Que Deus é esse que você tem fé na escassez? Deus não é um Deus de escassez, ele é um Deus de abundância. Então, quando você guarda, poupa, as traças vêm e comem. Quando você guarda apenas para si, você está dizendo com o teu comportamento, com o teu corpo. Você se expressa através do teu corpo, do teu comportamento, das tuas ações, falando assim, Deus me deu agora e não vai me dar mais. Isso aqui eu vou guardar, eu vou reter, porque amanhã eu não vou ter. Isso é falta de fé e confiança. E Deus, Ele está disposto a abençoar aquele que tem um coração generoso. Aquele que quer transbordar para abençoar outras pessoas, outras vidas. A sua obra, a sua família, o seu próximo, a sua igreja, gerar emprego, gerar oportunidade, pagar bem para essas pessoas, dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Bom, eu acho que você entendeu. O coração, eu coloquei aqui, o coração governado pelo dinheiro se fecha, mas o coração governado por Deus se abre. Quando você está sendo governado pelo dinheiro, quando você tem um pouquinho ou mais e você fala assim, não, eu não vou dar, eu não vou abençoar porque depois eu não vou ter, não, eu ralei duro para conseguir isso daqui, eu não vou dar assim, eu não vou ajudar assim porque eu fui atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você acredita na força do seu braço. E um coração generoso, humilde, fala assim, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Isso aqui o Senhor me deu. E se Ele quiser tomar, Ele vai tomar. Como Jó disse, o Senhor me deu
o Deus tomou e Deus me deu também. E ele reconheceu que tudo era de Deus, tudo vinha dele. E tudo era para ele, sobre ele, e não sobre a força do seu braço. Porque se Deus não quiser te abençoar, você pode ser o mais estudado, o mais qualificado, o mais eficaz, o mais promissor, o mais inteligente. Se Deus não quiser te abençoar, você não vai conseguir nada. Todas as portas estão fechadas, vão estar fechadas. E talvez nesse momento você está nessa situação. Você deve falar assim: eu sou inteligente, eu sou qualificado, eu tenho estudo, eu sou muito bom nisso, eu tenho um currículo maravilhoso. Mas todas as portas estão fechadas, todas as portas estão fugindo de mim. Não sei o que acontece. Porque muitas vezes Deus coloca a gente num deserto, num momento de prova, para a gente amadurecer, para a gente desenvolver, para a gente se evoluir, porque a dor transforma. E Deus talvez te colocou nesse cenário, nessa situação, porque Ele quer que você se transforme. E aqui nós vamos falar sobre essa transformação, e ela tem que ser genuína. Esse desejo de generosidade, de servir, tem que ser genuíno. E se ele não é genuíno agora, ele pode se tornar, porque se você pedir para Deus que você quer ser assim, que você quer ser diferente, que você quer ser generoso, que você quer ser amável, que você quer servir e seja verdadeiro, Deus tem o poder de alcançar e trabalhar no teu coração e te libertar desse egoísmo. E destravar sim as bênçãos que tem sobre a sua vida, porque o egoísmo, a escassez, o pensamento de escassez, o egoísmo profundo, ele trava suas bênçãos. Bom, 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando você ama o dinheiro, você fica egoísta. Você só pensa em dinheiro, você quer acumular mais e mais e mais e mais, você não quer compartilhar, você quer guardar, quer reter, você não quer ajudar o próximo, você não quer servir, você para de estar com a tua família, você só pensa em gerar mais e gerar mais, você não desfruta a sua família, você não desfruta o seu amigo, você não tira um momento para buscar o Senhor, para orar, para ser grato, para ouvir a Ele. O seu rei é o dinheiro e não o Senhor, não sua família, não as pessoas que te cercam. E se você for lembrar dos mandamentos, tem uma mosquinha aqui. Se você for lembrar dos mandamentos, Jesus disse que sobre todos os mandamentos, amar ao seu próximo, ele se sobressairia sobre todos os mandamentos. E se você for olhar, todos os mandamentos sempre se diz sobre o próximo. Não matarás a quem? Ao seu próximo. Não roubarás a quem? Ao seu próximo. Não adulterarás, ou seja, não trairás a quem? O seu próximo. Tudo é pensando no seu próximo. Se amar o seu próximo. Se todo mundo amasse o seu próximo como deveria amar, o mundo não estaria o caos que seria. Porque se você for olhar os mandamentos, quase todos eles diz a respeito não sobre você, mas ao seu próximo. Então, servir, Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus serviu multidões, ele amou. E você tem que querer amar como Jesus amou. Imitar a Jesus, imitar a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único para nos salvar. O amor reinando novamente. O amor é a chave para destravar tantas coisas na sua vida, tantas bênçãos. O amor é a chave. A generosidade é a chave. E não tem que ser forçada. Ela tem que ser genuína, natural. Ah, mas eu não sinto, não quero. Mas você pode falar assim: Senhor, eu não consigo amar, eu não consigo ser generoso, meu coração se trava.
O meu coração sempre se inclina a ser egoísta. Mas eu não quero mais ser assim, porque a tua palavra diz que não é para ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero ser outra pessoa. Então, se você orar, confessar os teus pecados, as tuas iniquidades, o que você precisa ser liberto, trazer à luz isso para Deus, para Jesus, Ele vai te libertar, Ele vai bolar um plano para sua libertação. Talvez doa um pouquinho, mas vai ser libertador. E você vai abrir os seus olhos e a partir disso, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza. Bom, eu falei sobre 1 Timóteo que o amor, ele é a raiz de todos os males. Desculpa, falei errado. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz do problema não é o dinheiro, como eu disse, é o amor a ele. Frisa isso na sua cabeça. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando aperta, quem você ama mais? O dinheiro ou a Deus? Se Deus falar não para um projeto, não para um trabalho, não para algo, o que vai reinar no teu coração? A obediência a Deus, o amor e o respeito que você tem por Ele? Ou o dinheiro com medo da escassez, com medo de não ter mais aquela oportunidade, de você deixar passar algo na sua vida que talvez seja único? Você talvez já recebeu uma proposta que não era devida. Você aceitou ou você negou? Você pensou em aceitar? Você se inclinou muito a aceitar ou você aceitou? Pense sobre suas reações diante de situações assim, que aí você vai ver onde está o teu coração. Tem uma passagem aqui na Bíblia que fala assim, Mateus 19, 21, 22. Se você quer ser perfeito, né? Jesus falando para o homem rico. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus 19, 21, 22, para você conferir. O jovem ele ficou triste, ficou desnorteado com o que Jesus falou. Mas ele pensou, se eu seguir Jesus, eu vou ter que dar aos pobres. Eu vou ter que abrir mão da vida com que eu tô acostumado para seguir a Jesus, dar aos pobres e ficar sem nada. A escassez batendo aí. O medo de não ter, o medo de faltar, o egoísmo. Eu. Falou muito alto. O egoísmo dele falou muito alto, o medo falou alto, a escassez falou alto, a falta de esperança falou alto. Antes de pedir que Deus a abençoe com riquezas financeiras, riquezas materiais, tem um segredinho aí. Peça para que o Senhor te presenteie com um coração generoso, com um coração bondoso, um coração disposto a obedecer, a servir e a amar. Porque se você tiver generosidade, um coração disposto a obedecer e colocar Deus como centro, as bênçãos do Senhor vão ser destravadas na sua vida. E isso é bíblico, eu vou te mostrar. Fica calma, que você vai ver e você vai entender que tudo isso que eu tô te falando faz muito sentido. E é o segredo da abundância do Senhor na sua vida. Deus jamais vai te abençoar para te destruir, para te corromper, para te afundar. Às vezes Ele deixa você nessa situação difícil, porque Ele está te ensinando a você amá-lo.
porque ele tá te ensinando você colocar em primeiro lugar na sua vida. Tem libertação que não é instantânea, imediato. Porque se Deus fizer uma cura, talvez, uma prosperidade na sua vida, você vai se perder. Você vai receber aquilo e nunca mais vai voltar. E Deus ama a sua alma mais do que tudo. Ele ama a sua alma mais do que qualquer ouro e prata desse mundo. Ele ama tanto que ele se sacrificou por você, Jesus. Então você tem um grande valor, a sua alma tem valor. E tem pessoas que se Deus der hoje para você, você vai se perder, vai se corromper. E o que Deus quer primeiro? Tratar a terra do teu coração. Ele tá arando a terra do seu coração. Ele tá trabalhando no seu coração. Tá te purificando, tá te limpando, tá tirando as impurezas. Tá se tornando ele o Senhor da sua vida. O rei do teu coração. Porque ele não tem essa posição. Porque se ele tivesse, você já estaria reinando em abundância. E nada te faltando. Por que Abraão foi tão abençoado? Por que Jó foi tão abençoado? Por que Davi foi tão abençoado? Porque Deus era o rei do seu coração. Porque Deus era o centro do seu coração. Eles não amavam o dinheiro. Se Deus desse ou tirasse, eles continuariam firme ali com o Senhor. E será que você ficaria firme com o Senhor se tivesse riquezas, se tivesse posses, se tivesse oportunidade de acesso a pessoas? Tem pessoas que se tiver dinheiro, gasta com prostituição, com cigarro, bebida, viagens. Não que viajar seja errado. Mas ela esqueceria de Deus, ela não iria orar, ela não iria na igreja, ela não iria buscar, ela se envolveria com pessoas que não é para se envolver. Então, nesse processo que você tá, sabe como você acelera ele? Confessando ao Senhor, trazendo à luz aquilo que tá aqui dentro, aquelas impurezas, confessando, falando, Deus, eu sei que se eu tivesse dinheiro hoje, eu não estaria aqui na tua presença, eu não te amaria como eu devo amar. Então, eu quero ser liberta do egoísmo, eu quero te amar como o Senhor é, eu quero ser generosa com o meu próximo, servir como o Senhor mandou servir, e eu quero ser diferente, eu não quero ser essa pessoa mais. Então me transforma, dá a ele a chave do seu coração e deixa ele entrar nos quartos, no banheiro do seu coração, na tua intimidade, deixa ele fazer a limpeza que for necessária. E seja liberto de vez disso. Então, assim, Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. E às vezes a gente pensa que nosso coração está totalmente inclinado para Deus. Mas Deus, ele nos conhece muito bem mesmo. E ele sabe que se ele der um pouquinho de asa à cobra, a cobra faz um estrago. Então, aprenda nesse deserto e decida, isso é uma decisão sua, evoluir, transformar, se libertar e ter um coração generoso, um coração disposto a amar e a obedecer. Ou Deus governa ou o dinheiro governa. Decida e queira, por mais que você não esteja sentindo agora, por mais que esteja longe o seu coração da generosidade, decida ser obediente, decida ter Deus como Senhor. O dinheiro, ele pode governar o coração, certo? Aquilo que controla minhas decisões, controla meu coração. Quando eu vou tomar uma atitude, uma decisão, no que eu penso primeiro? Normalmente a gente pensa no dinheiro, né? A gente, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não, se eu fizer isso, vai ser bom. Não, sabe o que a gente tem que fazer? Senhor, olha, isso aqui parece ser muito bom, isso aqui parece ser maravilhoso. Ô Senhor, eu não sei como resolver essa situação. Me ajuda aqui, Senhor, me dá uma clareza, me dá uma direção. Eu quero fazer o que o Senhor quer, me dá uma luz aqui. Isso é ter Deus reinando no seu coração. Seja para uma viagem, para um casamento, para uma decisão, para uma abertura de uma empresa, para um emprego novo. Todos os empregos que eu tive, eu sempre orei. Pedi para o Senhor, falei assim, é da tua vontade, porque se for para me se corromper e me perder lá, eu não quero. Senhor, se for para me fazer isso, eu não quero. Se essa viagem não for
da tua vontade. E Deus sempre me respondeu, sempre me respondeu. Se era, se não era para ir, se era o tempo, se não era. Às vezes as coisas até é de Deus, mas não naquele tempo, naquele momento. Tem algo para acontecer ainda. Onde está o tesouro, ali está o seu coração. Que o seu tesouro seja Jesus e não o dinheiro. Agora, Mica, como que eu sei que o dinheiro está governando meu coração? Eu fiz aqui umas anotações. Uma das coisas que você pode, das principais que você pode perceber que... Tem uma mosquinha chata aqui. Nossa, vá-se embora, minha filha. Sinais que o dinheiro governa o seu coração. Eu coloquei aqui. Medo constante de perder. Você tem um medo constante de perder, de ficar na escassez. Você, ai, porque eu não posso perder isso. O seu coração não tá no Senhor, porque você tá com medo. E quando você tá com medo de perder algo que foi o Senhor que te deu, a porta que Ele abre, só Ele fecha. Aquilo que Ele te deu, só Ele tem o poder de tirar. E você ter medo de perder as coisas é dizer que você não tem fé que Deus pode te dar mais, que veio do Senhor e da onde que veio pode vir mais. E se você abençoar, Deus vai te abençoar mais. Então, o medo constante de perder algo, uma coisa constante, sempre está acontecendo, sempre está vindo na sua mente, já é um grande sinal que o dinheiro governa a sua vida. Apego em excesso. Sabe aquelas coisas que a gente não usa? Aquelas coisas que tem mais de um ano que a gente não usa, não pega. Aí você pensa em dar e você fala, não vou dar não. Você tem dificuldade em desapegar das coisas. Você tem, se uma coisa quebra, você fica chateadíssimo. Acaba com o seu dia ou até com a sua semana. Se você tem que fazer algo por alguém, você fica pensando, nossa, mas esse dinheiro eu poderia estar fazendo, e não é com o coração, sabe, você fez, ou você dá até aquele dízimo, assim, com pesar, ai meu Deus, eu dei aquele dízimo, ai, eu podia estar fazendo isso, pagando isso, ai, de vez eu comprar, eu não, aí vem alguém te pedir algo, alguma ajuda, e você fica, não, a Bíblia diz que fica aquele conflito interno, a Bíblia diz que é pra dar, aí você, mas se eu der, eu vou ficar sem, ai, eu não posso dar isso, porque eu posso precisar, sabe? É apego em excesso, tudo que tem apego em excesso. Vocês podem reparar que muita gente que não é apegada a nada, ela tem uma abundância de vida, porque o amor dela não está nas coisas, nem no dinheiro, está nas pessoas. Porque quando o nosso amor está nas pessoas, no próximo, a gente ama mais a pessoa do que aquele bem, do que aquela coisa. Fala, não, eu vou dar porque ela tá precisando, ela vai ficar feliz, eu vou fazer isso por ela, porque vai ser bom. Isso aqui quebrou, glória a Deus, foi um livramento, Deus amanhã vai mandar outro, ou tá tudo bem ficar sem isso por um tempo, sabe? Então, o apego excesso é um sinal que você está apegado ao dinheiro, né? Dificuldade em repartilhar, é o que a gente estava falando agora. Você não consegue repartilhar nada, e quando você repartilha, você fica remoendo isso dentro de você. Ah, eu não deveria ter dado, agora vai me fazer falta. E às vezes o inimigo, ele é tão sujo que ele faz acontecer uma situação que era equivalente àquele valor, ou era exatamente o produto. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha 2 liquidificadores. Olha como o inimigo age. Eu tinha 2 liquidificadores. Aí minha mãe chegou um dia e falou assim, Micaele, fulana de tal não tem nenhum liquidificador. Aí eu falei, mãe, toma, leva esse aqui pra ela, dá esse aqui pra ela. Dei um liquidificador pra moça. Pouco tempo depois, o meu único liquidificador queimou. Olha como o inimigo é. E aí ele joga pensamentos na gente. Olha, se você não tivesse dado aquele liquidificador, você teria o outro agora. Agora você vai ter que comprar. Você vai ter que comprar, gastar um dinheiro para comprar o liquidificador. Olha os pensamentos de escassez que o inimigo manda. Aí eu falei assim, o inimigo joga esses pensamentos e às vezes a gente pensa que é nosso e não é nosso. Repreenda esses pensamentos que muitas vezes não é nosso. Não tome pensamento do inimigo como seus. Fala assim, longe de mim, Satanás. Eu dei, ela precisava, eu dei. E o Senhor vai me dar condições de comprar um melhor. E se aconteceu isso é porque o Senhor quer me abençoar. E olha só o que aconteceu.
Eu ganhei um liquidificador através de pontos que eu tinha. Eu nem paguei o liquidificador. Quando eu fui ver, eu tinha uns pontos lá. Meu marido, na verdade, tinha uns pontos. A gente ia comprar o liquidificador. Aí lembrou que tinha uns pontos lá acumulados que a gente nem lembrava. E ele comprou o liquidificador. Então, agora eu recebi uma bênção maior, que era um liquidificador. Uma coisa boba, gente. Deus cuida dos detalhes. Eu já escutei tanto testemunho. Uma pastora que eu conheço, Deus mandou ela dar um carro que ela tinha há muito tempo atrás. Ela tinha uma bebê e ela ia para a igreja, voltava, ela ia e voltava, e Deus falou: dê esse carro para uma família que ela conhecia. E ela obedeceu o Senhor. O carro na época custava uns 13, faz muitos anos, 13, 14 mil. Ela deu o carro para essa família. E aí passou um tempinho, não sei quanto tempo depois, não posso falar algo que eu não sei, o Senhor deu um carro, usou outra pessoa, da mesma maneira que ela usou para essa família, Deus usou um outro servo para dar um carro para ela. Eu não estou dizendo que Deus vai usar pessoas para te dar as coisas. Deus pode te dar sabedoria e conhecimento para você abrir um negócio, para você fazer um serviço, para você prestar um serviço, vender um produto ou abrir uma empresa com benefícios ou um salário muito bom e te abençoar. Não fique esperando milagres extraordinários. Deus faz milagres sim, Deus usa pessoas, mas não fica. Tem muito crente que vive pensando que Deus vai dar uma casa do nada. Aí eu tava até vendo um vídeo esses dias de humor, né? O homem agradecendo a Deus pelos tijolos que ele tinha ganhado para construir a casa, e depois estava agradecendo pelas telhas, se não me engano, era pela areia. Ele estava agradecendo por alguns materiais que ele tinha ganhado. Aí agora ele falou assim: ai, Jesus, agora usa alguém para me abençoar com tais e tais materiais. Aí Deus, olhando lá de cima, e falou assim: você não quer que eu construa logo essa casa não, para você, te dê ela pronta? E às vezes é assim, nós crentes, a gente vive assim num mundo que a gente acha que tudo Deus vai fazer pela gente, que do nada vai vir alguém aqui bater na nossa porta e vai dar uma casa, vai dar um carro. E Deus faz isso, acontece. Eu conheço pessoas de infância que eu vi Deus fazendo isso. Deus faz, mas são exceções, não é regra, não vai ser sempre. Às vezes Deus quer te abençoar de uma outra forma, usando a sua mente, o seu corpo, a sua sabedoria, o seu conhecimento também, para o nome dele ser glorificado. Já pensou se Deus desse tudo de mão beijada para todo mundo? Como que não estaria o mundo? Ninguém queria trabalhar, ninguém queria fazer nada, tava todo mundo na preguiça. E a preguiça é um pecado que Deus também não gosta, Deus não quer. Então, não fique esperando as coisas de mão beijada. Vamos lá, porque tem muita coisa para falar ainda. E você precisa saber o que você precisa fazer para alcançar e destravar as bênçãos do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua vida financeira, né? Então, não tenha dificuldade de repartilhar, amém? Pensamento: é meu, eu mereço, eu conquistei. Você fica assim: eu mereço, sabe? Eu vou me dar o luxo de me dar isso. Eu conquistei isso aqui, ó. Isso aqui que você tá vendo foi muito esforço meu. Eu fiz acontecer. Força que é do meu braço. Foi eu, Micaele. Olha, eu mereço elogios. Eu mereço ganhar isso. Eu mereço. Isso aí também é um forte indício que o egoísmo, egocentrismo, narcisismo tá reinando aí no teu coração. O egoísmo é um cárcere, sabia? A generosidade é uma chave. Quanto mais egoísta você for, mais em situações difíceis você vai se encontrar. Você vai ficar trancado, você vai viver um cárcere, você não vai prosperar porque você é egoísta. E Deus odeia o egoísta, Ele odeia as pessoas que só pensam nele. Deus não gosta. Uma das qualidades do Senhor é que Ele é generoso. Quantas vezes Ele não foi generoso comigo e com você sem a gente merecer? Ele ama a generosidade, Ele ama quem dá sem esperar nada em troca. Ele ama quem abençoa, Ele ama quem pratica o bem, Ele ama quem serve, Ele ama quem ama as pessoas. Então, se você for generoso, você vai ter a chave
para abrir portas e portas na sua vida. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Já disse isso, né? Anotei aqui em Mateus 6:21. O coração sempre segue o tesouro. Lucas 12:15 diz assim: Vede, guardai-vos de toda a avareza. Deus abomina a avareza. A avareza não é ter pouco. Tem gente que fala, a avareza é aquela pessoa que tem um pouquinho e fica guardando, fica com medo de acabar. A avareza, tem gente que tem riquezas, fortunas, tem mais do que precisa, necessário para viver, mas ela acha que nunca é o suficiente. É fome de poder, fome de dinheiro. O dinheiro nunca é suficiente. Essas pessoas que você vê e sempre fala, sempre olha o salário do vizinho, a casa do vizinho, o carro do vizinho e sempre quer mais e mais e nunca é o suficiente. Você já viu essas pessoas viciadas em poder, viciadas em dinheiro? Isso é avareza, isso é egoísmo. Ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Eu falo por mim, eu ganhava X e sonhava em ganhar X. Quando eu ganhei X, não era o suficiente, eu sonhava em ganhar mais X. E quando eu ganhei mais X, não era o suficiente. Eu sempre gastava mais do que eu tinha. E eu já convivi com gente milionária. Gente que tinha muitas condições. E eu via o egoísmo e a avareza reinando em seus corações. Pessoas que ganhavam 200 mil por mês, não era o suficiente. Não era o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque o Deus que reina no coração dela é o dinheiro. É a avareza, é o egoísmo. Então, assim, ele está se destruindo. Eu não sei se você já viu história de bilionários, trilionários, que caíram no ranking dos homens mais ricos e poderosos do mundo, e ele foi lá e se suicidou porque não aceitou perder, não aceitou ser rebaixado porque perdeu bilhões, mas ele ainda era bilionário, milionário. Existe, procura nas notícias que você vai ver. Tem gente que se suicida porque deixou de ser bilionário para milionário, de milionário para rico, de rico para classe média, de classe média para pobre, porque o coração dele não tá no dinheiro. E Salomão, não lembro aonde foi que eu li, posso estar falando uma besteira, não vou falar que foi Salomão, mas dinheiro vai e vem, riqueza a gente constrói e o tempo e o vento sopra e leva tudo. Mas o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua conexão com Deus faz você reconstruir tudo de novo. Faz. Porque o inimigo pode até tirar, como tirou de Jó. Ele pode te tentar, te provar, mas se seu coração estiver no Senhor, o Senhor vai te dar. Foi 10 vezes mais que Jó recebeu? Ou foi 2 vezes mais? Não lembro. Me falhou aqui a memória. Eu já li tantas vezes essas histórias. Deus deu muito mais do que ele pediu e ele pode dar para você. Não fique olhando, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Deus vai restituir. Fique na vontade do Senhor, na obediência, com o coração nele. Ele vai restituir, ele não vai deixar você. Paulo disse que ele teve dias bons e dias ruins. Ele sabia viver na fartura e também nos momentos que tinha pouco, o suficiente, mas que nada nunca lhe faltou, que ele sabia viver com a barriga cheia e com a barriga vazia também. Vai ter dias maus, nós vamos passar por dias maus, a Bíblia diz que a gente já passaria por dias maus, mas nesses dias maus a gente está aprendendo algo, tem algo bom sendo gerado, tem algo bom nos ensinando, é uma transformação, é uma libertação, é coisas boas que vão vir. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida nesse momento, mas algo está sendo gerado. Aproveite esse momento para absorver, para aprender, para se aprofundar e sair logo dessa situação, porque tem gente que fica 10 anos numa prova e não aprende, ela não evolui, ela tá morrendo lá. Por quê? Porque Deus
determinou um ponto de amadurecimento, de desenvolvimento, de aprendizado para a pessoa sair daquela situação. Só que entra ano, sai ano e ela não aprende, ela não enxerga, ela não evolui. Talvez você seja essa pessoa que está 10, 20 anos numa situação de escassez, num momento de prova, a mesma prova, anos após anos. Deus está querendo te ensinar algo e você não está enxergando, você não está ouvindo, você está cego. Que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor tire toda a cegueira dos teus olhos, e que você veja, que você entenda, que você seja direcionado e veja o que você precisa mudar para você sair desse deserto. Amém? Então a avareza não é ter pouco, é achar que nunca é o suficiente. E você vê muito que no mundo da fama tem isso. Nunca é o suficiente para eles, nunca. Tá tendo um som aqui, eu acho que, espero que não esteja atrapalhando vocês ouvirem o que eu tô falando. O carro tá passando. Bom, Deus não procura valor, ele procura coração. Eu anotei aqui umas coisas. Generosidade não empobrece, ela alinha. Deus se revela como um pai generoso. Ele é um pai generoso e ele quer te abençoar. Mas você nunca vai dar um brinquedinho, coisas pro seu filho que ele não está preparado para receber. Porque vai desvirtuar ele, vai mimá-lo, vai deixar ele egoísta, vai deixar ele acomodado. Então assim, papai te ama. Ele ama sua alma acima de tudo e ele tá te ensinando. E ele é generoso, ele quer fazer muitas coisas por você, mas ele precisa te ensinar algumas coisas antes. Ele tá te ensinando algo, vamos aprender. Quem anda com Deus reflete seu caráter. Você tá parecido com Deus? Você se parece com Jesus? Suas ações se parecem com Jesus? Você é uma imitadora, um imitador de Jesus? Como que tá a tua vida? As pessoas quando te olham, ela vê Jesus, ela vê o reflexo de Jesus, ela fala ali vai um homem, uma mulher de Deus, ela vê Jesus na tua fala, no teu comportamento, ela vê Jesus nas tuas ações ou ela só vê o caos? Ou ela só vê a briga, a raiva, a discussão, a contenda, a fofoca? Como que elas te conhecem? Quem anda com Deus, de verdade, o coração está nele e ele está no coração de Deus. E ambos têm uma intimidade, um relacionamento. Deus se reflete no seu caráter. Se Deus não está se refletindo no seu caráter, teu coração anda longe de Deus. Então se alinha com Deus. Generosidade não é sobre quantidade, é sobre disposição. Eu vou ser generosa com o meu próximo, sendo que a minha situação atual, eu não tenho nem pra mim. Você tá vivendo isso? Ser generoso não é só dar dinheiro, não é só dar um bem. Às vezes é você dar um abraço, é dar o seu tempo, é orar com aquela pessoa, é você saber que ela tá passando um momento difícil, você ligar pra ela, ou ir lá na casa dela, ou chamar ela pra tomar um café, é você ver que o seu próximo tá fazendo uma mudança e você fala assim, olha, vim aqui te ajudar, você quer que eu te ajude a empacotar? Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sei quem pode nos ajudar, vamos ali pedir ajuda para aquela irmã, vamos lá na igreja. Generosidade não é só dinheiro, gente, é serviço, é presença, é amor, é toque, é acolhimento, é tempo de qualidade. Já viu falar das linguagens do amor? Que você tem um presente, né? Que às vezes é o dinheiro que você pode ajudar aquela pessoa. Tem a prestação de serviços, tem o tempo de qualidade, tem as palavras de afirmação, que é a motivação. Você fala assim, você vai conseguir, você vai sair dessa, você é inteligente. Tudo isso é a linguagem do amor. Depois vocês pesquisem sobre a linguagem do amor. Gentileza é você se expressar para o seu próximo, com as linguagens do amor que você pode oferecer para aquela pessoa. Nem tudo é sobre o dinheiro. Generosidade também vai além do financeiro, vai além, é servir,
Você tá doente, então eu vim aqui lavar uma louça pra você, eu vim aqui olhar tuas crianças, tá precisando ir procurar emprego, fica tranquilo, eu olho seu filho, eu olho sua filha, até você se organizar. É muito mais, seja generoso que você vai ver as bênçãos do Senhor te alcançando. Então, assim, declaração: não dou para receber, dou porque confio. E que você faça a generosidade não pensando em receber de volta, que você faça a generosidade porque você confia no Deus que você serve. Talvez essa pessoa que você está ajudando, vai acontecer muitas vezes dela nem agradecer. Já aconteceu muitas vezes comigo, dela nem agradecer, dela nem olhar na sua cara, ou às vezes ela receber e ainda falar mal de você. Acontece, mas para quem que você tá fazendo? Para Deus? Você confia em Deus ou você confia no homem? Você faz o que faz porque é o certo, porque é o mandamento dele, independente se vai ter resultado, se a pessoa vai ser grata, se ela vai te reconhecer. E você querer reconhecimento também é um sinal de narcisismo e egoísmo, você querer ser elogiado e engrandecido. Isso é um sinal de narcisismo e egoísmo. A pessoa que quer, ela tem que me reconhecer que eu fiz isso pra ela. Para de ser assim. Para de ser assim, é chato ser assim, é feio ser assim. Jesus, Deus te abençoa tanto e você não reconhece, você não fala, nem agradece. Você só vai a Ele pedir e nunca fala assim: Senhor, obrigado por eu estar viva, obrigada por eu ter o que comer, obrigada pela minha família, obrigada pela saúde, obrigada porque eu ando, porque eu corro, porque eu falo, obrigada porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você só vem a Ele pedir, mas nunca agradece nada. Aí quando você faz uma pouca coisa para alguém, você já quer engrandecimento, você já quer que te coloquem lá em cima, um pedestal, ainda dê um troféu na tua mão. Então assim, para de ser assim, faça porque é o certo a se fazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, você faz porque você sabe que o retorno vem do Senhor. E se Ele quiser fazer também, viu? Não fica achando que Ele te deve nada, não, que Deus não deve nada. O que Ele tinha que fazer pela gente é garantir a nossa salvação, é a vida eterna. O resto é apetrecho, é adicional, entendeu? O maior Ele já fez, que foi garantir a nossa salvação por intermédio de Jesus, né? Através dele, se a gente crer, confessar que Ele é o caminho, a verdade, a vida, aceitar Ele como o suficiente Salvador, Ele nos garante a vida eterna. Então, assim, o que vai vir a mais é acessório, né? Como dizem, não dê para receber mais, dê porque é o certo, porque é o que você sabe que vai agradar o coração de Deus, como seu pai. Eu tento agradar o coração da minha mãe, eu tento agradar o coração do meu pai, eu tento honrar meu pai e minha mãe, a minha filha, o meu marido, porque eu amo. E o amor a gente faz porque a gente quer ver a pessoa feliz. Então faça porque você quer ver Deus feliz, porque você quer ver seu pai feliz, orgulhoso de você, e não porque você quer merecimento ou você quer receber mais, né? É que nem um filho que tem uma herança do pai e faz tudo pelo pai só pensando na herança, né? Eu vou fazer porque meu pai, quando se for, ele vai deixar tudo pra mim. Tá pensando na herança, não tá pensando que é porque ama o pai, porque quer que o pai esteja bem, esteja feliz, esteja confortável, porque quer honrar ele. Então, pense muito bem. A alma generosa prosperará. Isso tá escrito em Provérbios 11:25. Tá vendo o segredo aí? A alma generosa prosperará. A palavra de Deus disse, Deus não mente. A palavra dele diz que ele não é filho do homem para que se arrependa, e nem para mentir. Então, se está na palavra, você tem direito a acesso a isso, mas você precisa estar o quê? Na obediência, seja generoso. Generosidade não empobrece, não empobrece. Para de pensar que se você servir, se você abençoar, se você transbordar, você vai ficar com menos, que você vai ficar mais pobre, que vai ter menos para você. Para de pensar assim. Ela não vai te empobrecer. Muito pelo contrário, ela vai te prosperar, porque Deus ama um coração generoso. E na Bíblia está escrito que a alma generosa prosperará. Deus não olha o valor.
Ele olha o coração. Vocês lembram da passagem da viúva que tinha umas pessoas dando dízimo e ofertas? E aí tinha uma viúvazinha, uma senhorinha, que ela só tinha umas moedinhas e era tudo que ela tinha, ela foi lá e deu de oferta. E aí Jesus falou que ela deu mais do que todos tinham dado. E ela tinha dado muito menos em valor do que os outros. Então, por que Jesus falou isso? Porque ela deu com amor, ela deu o que ela tinha no coração. Não foi a quantidade que Deus olhou ali, não foi o valor, né? Mas foi a generosidade, o amor, a intenção. Então, agradou o coração de Jesus. Servir quebra egoísmo. Servir cura o ego. Quem só vive para si vive pequeno. Dinheiro mais serviço é igual a propósito. Viu? Deus abençoa mãos abertas. Quando fala assim, você vai receber a bênção apostólica, você faz assim, né? Se você fizer assim, você vai receber alguma coisa? Você não vai receber. Você faz assim e Deus vai colocar coisa nas tuas mãos. Então, abra a mão para abençoar, que Deus vai abrir a mão e abra a mão para receber do Senhor. O egoísmo fecha, né, ciclos. O serviço abre portas invisíveis. Às vezes você está servindo, está ajudando pessoas e de repente Deus coloca no coração de alguém, sabe? Para ver aquele teu empenho, aquele teu amor, aquela tua generosidade. E aí você vira uma referência, uma inspiração para alguém. Deus pode tocar o coração de pessoas para te abrir uma porta, para te direcionar. Porque quem é amado, quem é generoso, quem é amado, né? As pessoas se lembram dela, as pessoas têm afeição, as pessoas querem o bem dela, né? Pode ser que nem todas, mas sempre vai ter pessoas que quando ela fechar os olhos e se lembrar de você, ela vai pensar em coisas boas, coisas maravilhosas a teu respeito. Ela vai ver Jesus e aí ela, quando tiver uma oportunidade ou quando ela pensar em algo, ela vai lembrar de você, porque assim como José ficou lá naquela prisão e ele foi generoso ajudando as pessoas a interpretar os seus sonhos, o padeiro e o copeiro. Quando o copeiro voltou, ele se lembrou de José, porque José foi generoso, gente. Se ele não tivesse sido generoso, egoísta, pensado nele, falar assim, eu tô passando a situação que eu tô preso, eu tô aqui esquecido, vendido como escravo, e vem uns caras desse, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou fazer nada pra ninguém, porque eu tô de mal e amargo com a vida. Se ele tivesse tido essa atitude por conta das circunstâncias dele, deixado a raiva, a revolta, a blasfêmia, a reclamação, o egoísmo tomar conta do coração dele, você acha que ele teria ajudado ele e ele teria se lembrado quando o faraó teve um sonho, perguntou e ele falou assim, eu sei quem pode te ajudar? Se ele não tivesse ajudado ele, não tivesse sido generoso, jamais José talvez teria alcançado o coração do faraó, teria feito o que foi feito. E José foi generoso ainda com seus irmãos, foi generoso com o Egito, que escravizou ele, foi generoso com o faraó. Quanta generosidade, olha o tanto que ele foi abençoado, olha o tanto como Davi foi abençoado, olha o tanto como Salomão, como tantos outros foram abençoados por conta do seu amor, da sua generosidade. Você quer mais provas do que isso? A Bíblia está te dando uma receita, seja generoso, seja amoroso, sirva, que você vai alcançar as coisas do Senhor. Quando sirvo, lembro que nada é meu. Quando você está servindo uma pessoa, nada disso é seu. O dinheiro que você tem, os dons e talentos que você tem, não é seu. Tudo vem de Deus. Lembra que eu te falei que nada é da força do nosso braço? E quando a gente tenta falar que é da força do nosso braço, que a gente merece, que foi eu, é o egoísmo reinando, né? E Deus faz o quê? Abate o exaltado. Então, não queira ser abatido por Deus. Reconheça que tudo vem dele, tudo é para honra e glória dele.
Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus serviu todos, como eu disse, lavou os pés dos discípulos. Quem serve se parece com Cristo. Assuma essa identidade em Cristo. Eu vou me parecer com Cristo, eu vou ser generoso, eu vou ser amável. Gálatas 5,13. Servir uns aos outros pelo amor. E o amor é o primeiro e o maior mandamento de todos, né? Servir é uma escolha de amor. Eu não vou te amar porque eu tô sentindo. Eu vou te amar porque eu escolho amar. Eu escolho perdoar. Eu escolho ser generosa. Eu escolho ser empática. Nem sempre a gente precisa sentir algo. A gente tem que escolher. É uma escolha. Escolha hoje. Saia desse lamaçal, dessa lama. O egoísmo bloqueia a generosidade. Libera. Desculpa, deu uma travada aqui. Também 55 minutos falando. O egoísmo bloqueia a generosidade e libera. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta. Tá vendo? E você aí segurando. Às vezes a pessoa fala assim, me dê 1 quilo de feijão. Você tá com 5 quilos em casa e fica com dó de dar 1 quilo de feijão. E aí vem os buguio, né? Que fala, como é que é o nome? Dos bichinhos que dá no feijão e come teus feijão, porque tá lá tanto tempo e você nem usou. Enfim, não deu pro homem ver a traça, ver o bicho e comer o teu feijão. Acontece, viu? Triste, né? Se você tá vendo alguém necessitado, mesmo você tem um pouquinho, ajude financeiramente, com alimento, com uma prestação de serviço, com apoio moral, com uma palavra motivadora, com uma presença. Não sei, sirva de alguma forma o seu próximo. Mas mão aberta nunca fica vazia, viu? Se Deus está falando que se você der ao pobre, ao necessitado, não terá falta, foi o caso do liquidificador. Eu abri a mão por necessitado e Deus foi lá e deu o jeitinho dele e me abençoou com algo melhor. Tenho muitas coisas assim para falar. Eu lembro que eu tinha muito testemunho. Nos próximos vídeos, quem sabe eu me lembro. É muito testemunho. Mas hoje a gente está focado aqui no ensinamento, né? Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dado que receber. Amém? O céu celebra quem reparte. Vou tentar dar uma corrida aqui, que eu anotei muita coisa. Bênção do Senhor te alcança. Bênção corre atrás de quem anda em obediência. Viu? Se você estiver em obediência à palavra do Senhor, ela vai correr atrás de você. Sabe onde está escrito isso? Em Deuteronômio 28, 2. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus não abençoa você de mãos fechadas, porque não há onde colocar. As bênçãos correm atrás de quem anda em obediência. Então, seja obediente, que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Seja generoso, que vai correr atrás de você. Deus confia recursos a quem não idolatra recursos. Se você é fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Lembra disso? Se você confia no pouquinho que você tem, você não idolatra, não deixa isso reinar seu coração, Deus vai te abençoar em escala maior. Seja exemplo no pequeno. Seja exemplo no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Não idolatre coisas supérfluas, não seja fútil, não retenha. Seja próspero, abundante, que Ele vai colocar recursos maiores nas suas mãos. Como que Deus vai te colocar coisas grandes se nem as pequenas você sabe administrar, se nas pequenas você se corrompe, se nas pequenas você fecha a sua mão, fecha o seu coração, fecha os seus olhos. Deus jamais vai te abençoar no muito porque você está retido ali nas coisas pequenas. Imagina Deus colocar muita coisa na tua mão. A bênção não é forçada, ela alcança. Não fique forçando
coisas na sua vida. Deus vai colocar inteligência, sabedoria, direcionamento, coisas que não é do Senhor, deixa aí, porque aquilo lá no final vai te matar. Queira as coisas do Senhor para sua vida. Deus libera mais quando vê fidelidade. Se você vai ser fiel no pouco, Deus vai liberar mais. Se você for fiel nesse mais, Deus vai liberar mais. Lembra da parábola dos talentos? Pesquise aí no Google, na Bíblia, leia as parábolas dos talentos. Não é sobre enriquecer rápido. É aprender. É aprender. Deus vai te dar o necessário, vai te dar em abundância se você transbordar e ajudar outras pessoas. E quando mais você abençoar, orar em prol dessas pessoas, dessas vidas, não pedir só para si, mas pedir para tua família, para teus amigos, pensando em ajudar, em suprir a necessidade de outras pessoas, em servir. Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, mas tem que ser tudo verdadeiro. Não adianta você orar da boca para fora. Se não é verdadeiro, peça para o Senhor que seja verdadeiro, que Ele vai fazer. É sobre viver alinhado. Se você fizer tudo isso que eu tô te falando, você vai estar alinhado com Deus, com o coração de Deus, generoso, imitando Ele. Deus não abençoa mãos fechadas, como eu disse, porque não há onde colocar, né? Aí Lucas 6,38. Dai e servos dá. Desculpa. Dai e servos há dado. Enfim, eu não soube ler isso aqui, mas ele tá falando o seguinte: se você der, o Senhor vai te dar. Se você abrir sua mão, o Senhor vai abrir a mão para você. Se você for generoso, o Senhor vai ser generoso para você. Se você for empático, o Senhor vai ser empático com você. Se você souber administrar, Deus vai dar coisas para você administrar. Se você não idolatrar o dinheiro, Deus vai transbordar na sua vida. Bom, eu anotei mais algumas coisas aqui. A Bíblia, ele alerta fortemente sobre o apego às riquezas e exalta o coração generoso. O que Deus quis dizer com tudo isso pra gente? Que Ele não quer que a gente se apegue às riquezas. Ele quer que a gente se apegue a Ele. Que Ele seja o rei no nosso coração. Que a gente seja generoso, que a gente não se apegue às coisas, porque quando a gente nasce, a gente vem nu. E quando a gente morrer, a gente vai voltar e não vai levar casa, não vai levar carro, não vai levar nada. O que a gente vai levar? As nossas obras, o nosso coração, o que a gente fez. É isso que a gente vai apresentar diante de Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar mansões, iates, ilhas, casa, mulheres, homens, pessoas, ouro, prata, e perder a nossa alma? Deus não quer isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que quer dizer. Deus, ele quer te libertar, te curar, te fazer generoso, um coração limpo e perfeito para poder te abençoar. Ele quer te abençoar mais do que todo mundo, mais do que você quer, ele quer. Antes de você querer ser abençoado, ele quis primeiro. Lê lá Salmo 139. O problema não é possuir bens, e sim quando eles dominam seu coração. Antes de tudo, Deus quer te purificar para essas coisas, não dominar o seu coração, entendeu? Não deixa isso dominar o seu coração. Que adianta, né? Como eu disse, fazer tantas coisas, conquistar tantas coisas e no final morrer e não tá com Deus. Deus, ele precisa te tratar. Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Você às vezes vê pessoas sendo abençoadas, né? Na sua cabeça elas estão sendo abençoadas, elas estão crescendo financeiramente de uma forma extraordinária, e você fala: mas por que, Senhor? Por que fulano tem? Por que ciclano tem? Por que é tão fácil para Beltrano? Mas aí você vai olhar os frutos dessa riqueza e você vai ver que aquela pessoa está perdida. Ela está num sofrimento,
ela tá às vezes no adultério, na bebida, na droga, às vezes ela tá no vício, às vezes ela tá na fome do poder, às vezes ela tá num egoísmo tão forte, às vezes ela tá se entregue à futilidade, à ostentação, à luxúria, a pomba gira, tanta coisa ruim, e você vê aquela pessoa se perdendo, assim, destruída, tudo destruído. Essa riqueza aí não veio do Senhor, não veio, porque a riqueza, na Bíblia diz, a riqueza que vem do Senhor, a riqueza que vem do Senhor não traz dores, não traz sofrimento, não traz perdição, não traz atolação do pecado, não te deixa na lama, não te deixa pior, não te corrompe, não. A riqueza que vem do Senhor, ela vai trazer um equilíbrio para a tua vida. Ela vai ser uma ferramenta para você ter um propósito, para você servir, para você saber administrar, ajudar outras pessoas, não se corromper e tua casa ser uma bênção. O foco, porém, nunca é o acúmulo egoísta, mas propósito e postura no coração. Viu? O foco, porém, nunca é acúmulo egoísta. Não fique acumulando por egoísmo, mas sim tenha um propósito, né? Tenha postura no seu coração. E aí, pra gente concluir, gente, após tudo isso, que Deus tenha falado de maneira grande no seu coração, como Ele falou comigo, como Ele abriu os meus olhos, que Ele abra os seus olhos, que Ele toque, que o Espírito Santo continue pregando. Após nós terminarmos esse vídeo, que o Espírito Santo do Senhor continue pregando no seu coração, na sua mente, e que isso frutifique, que isso aqui seja uma pequena semente, sabe, numa terra arada, que tá o teu coração, are hoje a terra do teu coração, prepare ele para receber essa semente e deixa ela brotar, deixa ela virar um brotinho, deixa ela crescer, pegar força, raiz e virar uma árvore e dar outros frutos, e dos frutos que caírem ao chão, que vai gerar sementes, de uma semente que você gere mais 100 sementes, que você abençoe outras vidas, outras pessoas, que hoje eu seja assim um canal de bênção na sua vida, uma porta-voz do Espírito Santo do Senhor te orientando, falando contigo, mas que amanhã você também seja uma porta-voz falando para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens, para outras pessoas que necessitam dessa mesma palavra ou outras palavras que o Senhor vai falar no teu coração, porque os seus dons e talentos são únicos. Deus te fez com um propósito e você vai alcançar pessoas através do seu propósito se você estiver em obediência, mas que você seja uma semente que vai se tornar uma linda árvore, vai frutificar e vai abençoar outras pessoas. Que o Espírito Santo, a partir de hoje, liberte os teus olhos, os teus ouvidos, o teu coração e a tua mente, que você veja a palavra do Senhor e veja o Senhor de perto, como Jó viu. E aí, para concluir, escolha quem governa o teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você se pergunte agora: o dinheiro governa meu coração? Pergunta para você. Fecha os olhos agora e fala assim: o dinheiro governa o meu coração? Senhor, se o dinheiro governa o meu coração, me mostra, me muda. Eu não quero ser governada pelo dinheiro, mas eu quero ser governada pelo Senhor. O Senhor é o meu rei. Se eu não te amo o suficiente, me ensina a te amar o suficiente. Me ensina a ser generosa. Me ensina a ser empática, né? Se pergunte também: você é dono ou administrador? Você é dono ou administrador do dinheiro? Você é administrador. Quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor. Se você não sabe, estou te respondendo. Dono é o Senhor. E se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Se Ele quiser, Ele permitir Satanás tirar, também Ele vai permitir Satanás tirar. Então põe na sua cabeça: você é um administrador. E aí, você é um bom ou ruim administrador? Isso aí vai depender de você. Nem todo administrador é bom. Meu coração é fechado ou generoso?
reflita nas suas atitudes nos últimos meses, nos últimos dias. Se pergunte se você é generosa ou se teu coração é fechado, se inclina ao egoísmo. E aí eu coloquei aqui, quando Deus governa o coração, o dinheiro encontra o lugar certo. Que o dinheiro encontre o lugar certo, viu, na sua vida. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens. Que você chegue numa situação, num nível espiritual tão grande, que o Senhor destrave tudo que tem para destravar, te ensinando tudo isso, e que você aplique. E que quando você tiver os bens que o Senhor te deu, que vai trazer alegria e não dores, que você vai saber administrar, que você vai ser generoso, você vai transbordar, que você honre ao Senhor com teus bens financeiros, com teus serviços, com a tua boca, com teu coração. Quando Deus governa o coração, lembre-se, o dinheiro encontra o lugar certo na sua vida. Então, que você prospere, seja abençoado, mas que em primeiro lugar você tenha Deus como seu rei, como seu Senhor, que a generosidade reine, que a empatia reine, que você sirva, que você ame. Esse é o segredo. Essa é a chave. Essa é o que vai te trazer ânimo, é o que vai te deixar satisfeito, é o que vai te trazer paz, porque a riqueza do Senhor traz paz, a riqueza do Senhor traz alegrias e não dores. Então, por isso que Deus mostrou que o problema nunca foi o dinheiro, mas o lugar que você coloca ele na sua vida. E é por isso que você não tem alcançado a plenitude das bênçãos do Senhor, porque Ele está tratando teu coração e Ele quer mudar a sua mente, o seu coração. E esse é o segredo da abundância. Não sei se você se lembra daquele versículo: buscai primeiro o reino do Senhor. O que é o reino do Senhor? São as pessoas, é uma cidade, é o seu próximo, são conjuntos de pessoas. Busque primeiro servir essas pessoas, busque o reino, busque a presença do Senhor, busque fazer o que Ele quer, a sua justiça. Seja uma pessoa justa, obediente à palavra do Senhor, que segue a palavra do Senhor. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você estiver servindo, amando o reino, o Senhor, praticando a sua justiça, obedecendo a sua palavra, aí vem a terceira coisa, né? As bênçãos do Senhor vão te alcançar. As demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Se você sentiu que Deus falou com você nesse vídeo, fale comigo, comente. Fale de tudo aqui que a gente conversou, o que mais tocou teu coração. Muitas vezes tem algo que toca tão forte no nosso coração e fica martelando na nossa cabeça. Normalmente são aquelas coisas que Deus está falando, ó, tá aí, é isso aí. É isso aí que você precisa mudar. É isso aí que você precisa fazer. É nisso aí que você precisa melhorar. Tem algum trecho dessa longa reflexão, longo sermão, pregação, longa mensagem, que o Senhor ferveu no teu coração? Comente aqui e reflita sobre isso. E se você sentiu que essa palavra falou com você, que você necessita espalhar esse evangelho, espalhar essa transformação, essa libertação que também faz parte do evangelho, porque o dinheiro, você pode ver que o dinheiro, ele, se você não está bem financeiramente, às vezes destrói a tua casa, a tua família. Você não fica bem emocionalmente, você não dorme, você não come, você não sai, você briga com o marido, você briga com a mãe. Infelizmente, o dinheiro, ele é o centro dos problemas de muitos lares. Então, isso também é falar da palavra do Senhor. Dinheiro também faz parte da nossa vida, dinheiro também é essencial. Infelizmente, precisamos de dinheiro para comer, para sobreviver, para realizar sonhos, para estar bem.
mas que ele não seja o centro do teu coração, que ele tenha o lugar certo no teu coração. E se você sentiu que essa mensagem falou de uma forma impactante com você, me ajude curtindo, comentando, compartilhando com outras pessoas, porque a palavra deve ser pregada. E muitas pessoas não falam muito sobre isso, né? Muitas pessoas também não têm o conhecimento. E o Espírito Santo falou muito grande no meu coração esses dias sobre o dinheiro, sobre servir, sobre amar, e como tudo está conectado, entrelaçado, e a gente não percebe. E eu tenho certeza que se você praticar, se você deixar Deus fluir, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer dentro de você, na sua mente, no seu coração. E aquilo que estava no escuro, em sombras, em escuridão, você está trazendo a luz, e o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te mostrar o melhor caminho, e Ele vai te guiar pelo seu propósito, pelo seu dom, pelo seu talento, que é uma outra coisa que eu falei em outro vídeo, que cada um de nós temos um dom, um propósito, e como devemos usar isso, que isso também nos faz alcançar as coisas que Deus tem para nossa vida, e que é importante a gente saber. Se você não sabe, vai lá assistir o outro. Mas é isso, irmãos. Eu espero que o Senhor, nessa tarde, hoje, fale de forma absoluta, maravilhosa no seu coração. E que possamos avançar no reino. Que possamos continuar crescendo em graça, em misericórdia, em todas as áreas. E que tenha um equilíbrio no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que também se reflete a nossa vida física e material, porque também necessitamos, e o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Então, aplique tudo isso e me conte seu testemunho, e eu espero ouvir muito rápido, de forma rápida, se possível imediata, o seu testemunho, que o Senhor falou com você, que o Senhor fez grandes coisas, e que a partir de hoje o Senhor fez assim na sua mente, pá, expandiu a sua mente, e aquela cegueira caiu e você ouviu a voz do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar pregando para você, em nome do Senhor Jesus, e receba tudo que Ele falar, tá? Então fiquem na paz do Senhor. Amém? Tchau!